Ei, pessoal, meu nome é Murphy. Eu tenho uma irmãzinha pequena, o nome dela é Sandra, e ela pode deixar qualquer um maluco. E ao mesmo tempo, ela simplesmente parece um anjinho. Ela é doce e calma. Essas características não se encaixam bem, não é? Eu acho que sei a razão por que isso acontece. Provavelmente porque Sandra é o objeto SCP-053. Minha irmã ainda nem fez 3 anos. Ela é muito sociável e inteligente. Na idade dela, ela aprende longos poemas de cor e até lê livros inteiros. Ela ama muito meus pais e eu, então ela sempre mostra sentimentos muito bonitos por nós. Pode parecer que ela é um anjinho de verdade. Acontece que ela só se dá bem com crianças como ela ou um pouco mais jovens, enquanto causa ataques de raiva em todos os outros, incluindo papai e eu. Qualquer um que passe mais de 10 minutos com ela começa a odiá-la e quer machucá-la de alguma forma. Talvez eu deva repetir mais uma vez que Sandra não fez absolutamente nada para deixar uma pessoa desse jeito. Ela ainda não aprendeu a ficar brava, má ou a mentir. Ela é a criança mais doce que já conheci, mas se eu passar 10 terríveis minutos com ela, eu tô pronto para matá-la com minhas próprias mãos. E eu me odeio por isso, mas nem sempre foi assim. Aconteceu que, assim que a gente se mudou para uma nova cidade, Sandra nasceu. E no começo tudo estava bem. Minha irmã não causou ataques de raiva nos meus pais ou em mim. Fiquei feliz por ter Sandra e sonhei com a gente se dando bem e jogando futebol juntos. Sim, sim, você ouviu direito, futebol. Garotas jogam e muitas vezes melhor que os garotos. Na nossa mudança, a gente não conheceu ninguém no novo lugar, e por muito tempo a gente só falava entre si. Não foi muito divertido, mas a gente lidou com isso. Mas então começamos a construir conexões e encontrar novos amigos. Uma vez em um salão, minha mãe conheceu uma mulher muito gente boa, que tinha 2 filhos da mesma idade que Sandra e eu. Mamãe estava feliz por fazer uma nova colega e convidou ela e sua família para nos visitar aquela noite. Passamos horas comprando lanches e preparando os melhores pratos possíveis. Ficamos muito felizes quando nossos novos conhecidos vieram nos visitar. A noite ia ser interessante porque o filho daquela mulher, o Michael, acabou sendo a minha alma gêmea. A gente tinha tanto o que conversar. Sandra estava dormindo naquele momento e, no final da noite, acordou e chorou um pouquinho. Nossos convidados também queriam conhecê-la. Não demorou 5 minutos e minha mãe pediu a Michael e eu para levar sua irmãzinha e Sandra para brincar no nosso quarto. Decidimos brincar um pouco com as crianças, imitando patinhos e usando vários brinquedos porque a gente realmente amava crianças. Mas depois de 10 minutos, coisas estranhas começaram a acontecer com Michael. De repente, de um cara legal e gentil, ele se transformou num filho do inferno e começou a gritar que odiava a Sandra. Ele tentou agarrá-la, mas eu consegui impedi-lo. Segurar ele não foi nada fácil. Seu rosto e seus olhos ficaram muito vermelhos. Felizmente, nossos pais apareceram no quarto imediatamente e o amarraram com um lençol. Mamãe imediatamente pegou Sandra e começou a perguntar qual era o problema. Eu contei tudo a ela. Enquanto isso, Michael continuou a gritar e ameaçar minha irmã. Quando tudo ficou claro, eles mandaram nossos convidados embora e disseram que deveriam ter avisado a minha família que seu filho era maluco e que ele não podia sair sozinho por aí. Mas os pais de Michael ficaram tão chocados quanto todo mundo e disseram que não entendiam o que tinha acontecido e que essa era a primeira vez, mas ainda assim nossos convidados partiram imediatamente e a gente nunca mais viu eles. Menos de um mês passou antes de outro incidente acontecer. Naquele dia, mamãe e Sandra foram ao médico de ônibus, já que papai não tinha tempo para levar elas de carro. E ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois. No meio do caminho, o rosto de uma das garotas do ônibus mudou e ela começou a gritar com minha mãe que mataria Sandra. Então ela se levantou e tentou tirá-la das mãos da minha mãe. Outros passageiros começaram a defender minha mãe, mas então eles começaram a ficar do lado da maluca, um por um, como se um vírus tivesse se espalhado pelo ônibus. Felizmente, o ônibus parou e as portas se abriram. Por um milagre, minha mãe conseguiu escapar daquele lugar com Sandra. Ela teve que andar a pé o resto do caminho. Ela estava chorando e não entendia por que essas pessoas odiavam tanto a sua filha e o que causava isso.
Naquele dia, a visita ao médico demorou mais do que o normal. Enquanto na maioria dos casos a visita durava cerca de 5 a 7 minutos, dessa vez mamãe e Sandra tiveram que ficar lá por um tempo porque depois do incidente no ônibus, mamãe estava ansiosa e, devido ao seu estado, fez as mesmas perguntas ao médico várias vezes. De repente, a expressão facial do médico mudou do nada. Ele olhou com raiva para Sandra e tentou tirá-la das mãos da minha mãe. Mas ela já estava acostumada com esse olhar, então imediatamente fugiu e pediu a meu pai para buscar ela de carro, porque ela estava com medo de mostrar a bebê para qualquer um. A gente não tinha ideia do que fazer e onde procurar ajuda. Os médicos vão nos ajudar? Bem, não, a gente viu um deles no dia anterior. E exorcistas? Mas meus pais e eu somos muito céticos, então não acreditamos em bobagens como essas. Então só restou a polícia. Decidimos prestar queixa contra o médico louco e também contamos sobre outros episódios quando estranhos tentaram atacar Sandra. Torcemos que a polícia ajudasse a descobrir o que estava rolando. A queixa foi aceita e o processo começou. O médico foi suspenso de suas funções profissionais e admitiu sua culpa. Além disso, ele logo veio à nossa casa para se desculpar. O médico disse que não entendia o que tinha acontecido com ele naquele dia e deu a desculpa de que ele tinha surtado. Ele disse que perdeu o controle de sua mente e corpo como se ele tivesse possuído e que não tinha explicação para isso. Então Sandra chegou na sala. Haviam lágrimas nos olhos do médico e ele disse que não sabia como poderia machucar tal anjo. Mamãe pediu para fornecer pelo menos algumas suposições e ele começou a dizer algo sobre bioquímica, mas nós realmente não entendemos nada porque de repente ele tentou atacar a bebê de novo. Foi por isso que o médico foi direto para a cadeia da nossa casa. Daquele dia em diante, decidimos não mostrar Sandra para mais ninguém. Na real, a gente não deixou ninguém olhar para ela por mais de 5 minutos. Isso não foi fácil, mas quando se trata da vida de alguém que você ama, todos os desafios são fáceis de lidar. No entanto, alguns meses depois, um novo choque nos aguardava. Ocorreu quando eu brincava com Sandra na sala e meus pais assistiam série. Inesperadamente para todos, alguma força me consumiu e tudo estava queimando em mim. E eu quase ataquei Sandra. Ela foi salva pelo meu pai, que rapidamente tirou ela do meu caminho e ficou entre nós. Mais tarde, quando voltei a mim, não pude explicar aos meus pais chocados o que tinha acontecido. Naquele momento, eu simplesmente não me controlei. Tudo era exatamente como o médico descreveu e terrível porque me preocupava. Eu me odiava por isso. Daquele dia em diante, meus pais limitaram minha comunicação com Sandra a 5 minutos de cada vez, mas papai era o próximo. Depois de um tempo, ele começou a ter explosões de raiva contra Sandra. Toda a nossa família estava enlouquecendo por causa disso e Sandra não entendia porque não podia passar mais tempo com seu papai. Um dia, algumas pessoas vieram à nossa casa e se apresentaram como parapsicólogos. Disseram que poderiam ajudar, mas minha mãe e Sandra precisariam se mudar para a clínica por algum tempo. A gente entendeu que essa era a única esperança para nossa família. Então tivemos que concordar e assinar todos os documentos. Mais de um mês se passou desde que minha mãe e minha irmã foram para a clínica. Ela ligava de vez em quando, mas era proibido para minha mãe dizer exatamente onde elas estavam e se encontrar conosco. Mas recentemente me deparei com a informação sobre o objeto SCP-053 e percebi com horror que era Sandra. Você já teve alguma explosão de raiva? Dê sua opinião aqui nos comentários abaixo. Clica no like e se inscreve no nosso canal.